Nossas mãos, adorar a Ele, saber que temos Ele dentro de nós é a coisa mais confortável e maravilhosa que existe. Aleluia! Levante as suas mãos e engrandeça a Ele, ao seu Pai, ao seu Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque temos você dentro de nós, Senhor. Nós podemos te adorá-lo, podemos dizer palavras de amor a você, que te engrandeçam, que te louvem o tempo todo, qualquer hora do nosso dia. Nós podemos estar falando com você, Senhor. Obrigada, Pai, porque não existe nada melhor do que a Tua presença, não há pessoa melhor do que o Senhor, Pai. Tu és poderoso, maravilhoso, nós te amamos, Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Nós te adoramos. Louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado. Eu louvarei, te louvaremos, tá do seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar, para sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado
exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Pai, Jesus. Levante as suas mãos e engrandeça Ele, Senhor. Te adoramos. Aleluia, aleluia. Tu és adorado, Jesus, e digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Tu és poderoso, lindo, maravilhoso. Aquele que era, é e há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Obrigada, Jesus. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, eu não preciso temer, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor, todos os dias. E eu sei dos seus banquetes de amor eu vou sarar.
você faz transbordar para viver a vida assim só pra você, só pra você, só pra você. Só pra você, só pra você, Jesus, só pra você. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você, só pra você, só pra você, só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó
eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Essa pessoa que está do seu lado, deseja a ela um bom culto. Diga a ela: Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Cumprimenta o teu irmão, essa pessoa que você não viu nos últimos dias, dê um abraço nele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Você pode sentar, irmão. Sente-se. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui para orar. Nós estamos com expectativas em Deus. Eu sei que a pauta na maioria das igrejas nesse tempo tem a ver com as eleições, tem a ver com aquilo que vai acontecer no final do mês. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa noite, para o nosso coração. E eu vou falar sobre aumentando a temperatura espiritual. Diga comigo: aumentando a temperatura espiritual. Porque eu acredito, irmãos, que o crente fervoroso é o que vai fazer a diferença nesse tempo. Nós precisamos estar fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Amém? E esse crente fervoroso vai impactar a sociedade, vai impactar o meio onde ele vive. Amém? E é por isso que nós vamos falar sobre isso. E aí, daqui a pouco nós teremos esse momento com a palavra de Deus, mas agora nós vamos ter acesso às informações da igreja, às programações do final de semana. Amém? Então, vamos para o Central de Notícias, daqui a pouco a gente volta. Olá, graça e paz. Graça e paz. Sejam bem-vindos à Central de Notícias Verbo Interlagos. Domingo, às 10 e 18 horas, os nossos cultos de celebração têm sido tempos preciosos. Venha celebrar ao Senhor conosco. E a nossa igreja de crianças às 10 e 18 horas. Queremos te incentivar a trazer o seu filho para que ele também seja abençoado pela palavra. E nos siga na nossa página do Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube, Verbo Interlagos. Obrigado. Seja abençoado pela palavra. Você ouviu? São os adolescentes se enchendo do Espírito. Eles estão na mesma página. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos honrar o Senhor através dos dízimos, das ofertas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8. Quero agradecer desde já a presença dos visitantes. Se eventualmente há alguém aqui em nosso meio que está aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença. Que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Amém? 2 Coríntios capítulo 8. Versículo de número 9. Está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza
vos tornasseis ricos. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo e nós conhecemos essa graça. Diga, eu conheço a graça de Deus. E uma das coisas que essa graça fez foi nos enriquecer nele. Amém? Ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Precisamos entender que esse enriquecimento em Deus tem propósito. Amém? Não está falando apenas da nossa vida financeira, está falando de um enriquecimento em todos os aspectos, mas também envolve essa área das nossas vidas. Eu gostaria que você visse agora 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Olha, está falando sobre um enriquecimento que vem da parte de Deus. Amém? Enriquecendo-vos em tudo. Diga comigo, enriquecendo-vos em tudo. E em seguida vai falar do propósito desse enriquecimento. Está dizendo, para toda generosidade. É para isso que Deus enriquece os seus filhos. Para a generosidade, para cooperarmos com a sua obra, para sermos uma bênção na vida de outros. Quando Deus fala com Abraão sobre a bênção que viria sobre ele, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você também vai abençoar pessoas. Eu estou te abençoando e outras vidas serão alcançadas por tua causa. Amém? Então, o Senhor nos acrescenta para que sejamos um canal dele, para acrescentar a vida de outras pessoas. Nesse momento específico, nós podemos cooperar com os planos de Deus que dizem respeito à igreja local, à obra do Senhor, ao avanço dessa palavra. Então, o Senhor está nos chamando através da palavra de Deus para correspondermos com a sua obra nesse momento. Então, nós vamos, de maneira generosa, ofertar ao Senhor e de maneira fiel trazer os nossos dízimos à casa do tesouro, que nesse tempo é a igreja local. Diga comigo, a casa do tesouro, nesse tempo, é a igreja local. Amém? Então fique em pé, prepara a tua semente, o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos honrá-lo, porque ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Quando você estiver com a sua semente, feche os seus olhos, ore e agradeça ao Senhor pelo privilégio de semear sementes no seu reino. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor tem nos dado sementes para semear. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos cooperar com a tua obra. Tua palavra diz que o Senhor tem nos enriquecido, tem nos aumentado, nos suprido, multiplicado a nossa sementeira para toda a generosidade, Senhor. E eu te agradeço, porque podemos nos mover assim por causa da tua graça. A atuação da tua graça em nós, manifesta em Jesus Cristo, nos fez ricos, Senhor. Nos deu a condição de podermos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Nós te agradecemos e te louvamos por esse privilégio de podermos corresponder com o avanço da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vem semear com alegria. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus chegando
chuva, regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Ainda falando sobre semeadura, nós startamos um projeto no último final de semana relacionado ao aniversário da igreja. Nós desejamos trocar as nossas cadeiras para esse aniversário, amém? Está aí na tela a cadeira que nós estamos almejando. De fato, nós fechamos um acordo com a empresa e foram disponibilizadas algumas formas de pagamento. Então a empresa disponibilizou a condição de pagamento no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros, amém, irmãos? Então existe um link disponível nas nossas redes sociais, no grupo do WhatsApp da igreja. Você acessa esse link e por lá você pode fazer a compra da sua cadeira, bem como da sua família. Lá você coloca a quantidade de cadeiras que você deseja adquirir e também acessa, coloca a forma de pagamento, cartão de crédito, e tudo é feito por lá mesmo. Através desse link que vai direto para a empresa, eles saberão quantas cadeiras foram solicitadas e eles vão confeccionar a partir desse pedido. Amém, queridos? Isso tira a demanda operacional da igreja e a própria empresa está administrando essa questão. Amém, irmãos? Então ficou melhor para nós, mais fácil para nós, está te dando a condição de parcelamento sem juros, então ficou uma bênção. O aniversário da igreja está chegando e nós acreditamos que até lá nós estaremos com cadeiras novas para te dar um conforto melhor. Amém? E bem como das pessoas que estão chegando, que estão sendo salvas, estão sendo agregadas a esse rebanho local. Afinal de contas, os grupos de conexão estão a todo vapor. Amém? O Senhor está acrescentando vidas nas casas. Temos visto cura, batismo no Espírito Santo, salvação, comunhão está sendo estabelecida, novos relacionamentos, amizades novas. Tem sido uma bênção, irmãos. Participa. Quem não está participando precisa participar para saber do que a gente está falando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou com um pouco de trava-língua hoje, porque eu venho numa intensidade ministrando segundas, quartas e sextas no Rema. Amém? Começamos uma matéria lá em Atibaia, a matéria Gálatas. Tem sido um tempo precioso. Fora isso, ministrando na igreja, ministrando para você, ministrando no gabinete, ministrando dia a dia. E essa é a nossa responsabilidade, confiada pelo Senhor. Amém? Compartilhar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então nós estamos o tempo todo falando da palavra do Senhor e é um prazer, é um grande privilégio. E nessa noite nós queremos falar sobre aumentando a temperatura espiritual. Diga comigo, aumentando a temperatura espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19, eu quero ser breve nesse momento da palavra para que tenhamos um tempo de qualidade para orarmos. Vamos praticar a oração nessa noite. Vamos aumentar a temperatura nesse dia. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o espírito. Diga, não apagueis o espírito. Tem uma tradução que diz: não extinguais o espírito. Veja que é nossa responsabilidade não apagar o espírito, não sufocar o espírito. A manutenção da nossa vida espiritual, do nosso fervor espiritual, é nossa responsabilidade e não de Deus. Então as pessoas estão transferindo para Deus uma responsabilidade que Ele deu a nós. Se nós olharmos, irmãos, desde o Antigo Testamento, a figura do sacerdote era extremamente importante para que o altar se mantivesse aceso. Todos os dias o sacerdote precisava alimentar o fogo. Amém? A Bíblia diz, nessa nova aliança, que eu e você também somos sacerdotes. Veja então que no Velho Testamento era a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. Veja isso comigo lá em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6.
Levítico capítulo 6, versículo 12. Eu acredito que nós vamos entrar o final de semana falando dessas coisas ainda. Amém? É um tema amplo. Eu quero tocar em apenas uma vertente nessa noite. Nós vamos continuar falando sobre aumentando a temperatura espiritual nesse final de semana. E eu creio que seremos edificados. Levítico capítulo 6, versículo 12, está escrito: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote, diga comigo, o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nessa nova aliança, quem é o altar? Diga eu. Nós somos o altar, o nosso coração, o nosso interior é o altar de Deus. Amém? A Bíblia diz que devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nós somos esse lugar onde o fogo deve ser mantido aceso. Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real nesse tempo. Então diga, eu sou um sacerdote nessa nova aliança. Nós ministramos a Deus e também ministramos ao povo. Existe aí uma semelhança com o sacerdote do Antigo Testamento. Veja comigo Hebreus capítulo 10. Nós podemos utilizar esse texto de Levítico para falar de uma figura que vai ter eco na nova aliança. Aqui nós estamos falando da lei, do Antigo Testamento, mas essas figuras do Antigo Testamento remetem às coisas da nova aliança. Veja comigo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 1. Está escrito assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Destacando aqui uma verdade desse versículo, está dizendo que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real. Ou seja, as coisas da lei apontam para as coisas da nova aliança. O que foi feito lá e o que foi dito lá está em forma de figura. Representa aquilo que viria mais à frente como revelação para nós. Então o que nós entendemos lá no texto de Levítico? Ali está apontando algo relacionado à manutenção da vida espiritual nessa nova aliança. Manutenção do fervor espiritual. Se lá o sacerdote era responsável em manter o fogo aceso, aqui, irmão, eu sou responsável por me manter fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Somos responsáveis. Agora, Deus tem confiado a nós elementos que vão nos ajudar a nos mantermos queimando para Deus. Os meninos estavam cantando agora há pouco lá sobre queimar para Deus. Amém? E nós devemos nos manter acesos. Paulo, falando aos romanos, declarou: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas antes disso ele declarou: no zelo não sejais remissos, não sejais vagarosos. Veja que eu tenho que ser zeloso da minha própria vida. Eu não posso ser vagaroso comigo mesmo. Eu não posso ser omisso se eu quero ter uma vida fervorosa de espírito. Eu não posso ser relaxado. Amém? Tem um livro que eu vou indicar nos próximos dias para a liderança, bem como para a igreja de maneira geral, que é 5 impedimentos ao crescimento na graça. Existem coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Existem coisas que, se nós não tirarmos da nossa vida, vão comprometer a nossa temperatura. Vão nos esfriar. Então é nossa responsabilidade nos livrar dessas coisas. Irmãos, há alguns meses eu fui a um lugar com a minha esposa. Um lugar que tinha alguns chalés no alto de uma montanha. Um lugar frio. Pensa num frio grande. E ficava mais frio ainda à medida que a noite chegava. Ao cair da tarde, a temperatura mudava, começava a esfriar muito. E tinha algo naquele chalé que eu gostei muito.
tinha uma lareira. Amém? Então, era um chalé de tijolos, né? Tinha aquele telhado de madeira, no alto de uma montanha. Então, pensa, à noite como faz frio, né? Então, o frio entrando pelas brechas daquele chalé. Os cobertores não eram suficientes. E aí, eu e ela tomamos uma decisão. Vamos acender esse negócio aí. Amém? E quando nós acendemos aquela lareira, irmão, a temperatura daquele chalé mudou. Como é que a gente fez para acender a lareira? Primeira coisa, a gente precisava de lenha para acender o fogo. E eu quero te falar sobre a lenha nessa noite. Amém? Nós precisávamos da lenha, então nós ligamos na administração do local. Eles trouxeram alguns pedaços de madeira e nós colocamos lá, acendemos o fogo. Agora, à medida que o tempo passava, a madeira queimava e era necessário colocar mais lenha na fogueira. Amém? De quem era a responsabilidade de manter o fogo aceso? Daqueles que estavam naquele ambiente. Amém? Aqueles que estavam habitando, ainda que temporariamente, dentro daquele chalé. Então, a noite foi avançando, e aí eu notava que passadas horas o fogo diminuía. Aí eu chegava lá com mais lenha, o fogo subia de novo. O que eu estou dizendo, irmãos? Nós somos os responsáveis pela manutenção da nossa temperatura espiritual. Somos responsáveis. Diga, eu sou responsável. Somos nós que vamos colocar lenha na fogueira. Amém? Aleluia. Então, se fez necessário esse acompanhamento, porque não foi suficiente colocar lenha uma vez só. Alguém vai dizer, um dia eu fui fervoroso de espírito. Mas não é suficiente ter sido fervoroso um dia. Deus quer que estejamos em chamas todos os dias. Semelhantemente ao passado, o fogo não deve se apagar. Por isso Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse, não apague o espírito. Não desconsidera esse fogo interior, mantenha o fogo aceso. Paulo, falando a Timóteo, disse, reavives o dom que há em ti. No original, essa expressão remete à ideia de abana as brasas. Quem aqui já fez churrasco? E aí você sabe que você coloca lá o carvão, e o carvão vai queimando, e de repente, à medida que o carvão queima, o fogo diminui. Qual é a responsabilidade do churrasqueiro? Abanar, para que o fogo se mantenha aceso. Paulo disse a Timóteo, abane as brasas, tem fogo dentro de você, não deixe esse fogo diminuir. É nossa responsabilidade aumentar a nossa temperatura espiritual. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar lenha na fogueira. Diga, nessa noite, eu vou colocar lenha na fogueira. Deixa eu falar sobre uma coisa que aquece o coração, irmãos. Existe algo que aquece o nosso coração. Como eu disse no início, essa mensagem é ampla, não vou pregar tudo nessa noite. Nós vamos iniciar algo que vai romper o final de semana. Amém? Mas eu quero falar de um elemento nessa noite que é importante para que o fogo continue aceso dentro de nós. Vá comigo para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Fui abençoado nessa tarde, meditando nessas coisas. Esse texto se conectou aos demais. E eu percebi que o Senhor estava dando um norte, uma direção sobre aquilo que deveríamos falar nesse tempo com você, nessa noite. Lucas capítulo 24, versículo 32. Glória a Deus. Diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Aleluia. Você lembra da história dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus aparece para eles na ressurreição,
caminha com eles, começa a falar das Escrituras. Eles estavam com os olhos fechados, não o reconheceram, e Jesus começa a compartilhar as Escrituras, as profecias ao seu respeito, que haviam se cumprido. Depois Jesus vai abrir o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Mas após Jesus desaparecer, eles conversando dizem um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava e expunha para nós as Escrituras? Deixa eu dizer, irmão, uma coisa que vai manter o nosso coração aceso é as Escrituras. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Amém? Era à medida que a Escritura era compartilhada que o coração deles ardia. Quantos aqui ainda têm o coração ardendo pela palavra do Senhor? Nosso coração precisa continuar ardendo pela palavra. Você ama a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ter primazia na nossa vida. Nós devemos colocar a palavra no seu devido lugar. As pessoas dizem: eu amo a Deus, mas desconsideram a palavra. Sabe que o nosso amor a Deus é medido pelo amor à sua palavra. Amém? Se nós amamos a palavra de Deus, de fato nós amamos a Deus. A palavra de Deus precisa ter primazia na nossa vida. Devemos investir tempo com a palavra. Enquanto eu pensava nisso, um texto interessante me veio ao coração, remetendo novamente ao passado, porque no passado as lâmpadas eram acesas com fogo. Não tinha energia elétrica naquele tempo, nos tempos antigos, no tempo da lei. Então havia azeite e havia fogo, que fazia com que a lamparina ficasse acesa. Então pensa aqui comigo em Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. (119, 130), assim que encontrar, diga amém, por favor. Está escrito: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Tem uma tradução que diz assim: a entrada das palavras traz luz. Olha só. Se nós podemos relacionar luz com fogo, entenda que a entrada da palavra nos coloca em chamas. Exposição à palavra de Deus. Amém? O que é que fez o coração daqueles discípulos arderem no caminho de Emaús? A exposição das Escrituras. Enquanto Jesus falava para eles a palavra, aquela palavra estava queimando no coração deles. Sabe, irmão, eu oro para que a igreja fique em chamas por causa da palavra. Eu tenho orado, irmão, sobre uma fome pela palavra. Há um profeta no Antigo Testamento que declarou uma fome que viria sobre a terra. Uma fome não do pão natural, mas uma fome de ouvir as palavras de Deus. Eu tenho orado por uma igreja desejosa pela palavra do Senhor. Uma igreja que tem fome. Sabe que nos dias que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, irmãos, não é falta de pão, é falta de apetite. Pão nós temos, palavra nós temos, revelação nós temos. O que tem faltado muitas vezes na vida de muitas pessoas é falta de apetite, falta de interesse pela palavra. Tanto é verdade a maneira como se interage com ela. No momento em que a palavra está sendo pregada, ensinada, a atenção que temos dado a ela, o inclinar dos nossos ouvidos vai revelar se de fato a gente está considerando a palavra ou não, irmãos. A Bíblia diz que não devemos ser apenas ouvintes esquecidos, mas operosos praticantes da palavra. Então temos que colocar a palavra dentro de nós. E essa lenha, utilizando a figura do Antigo Testamento, essa lenha fará com que o fogo não se apague dentro de nós. Crentes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como é que nós seremos fervorosos na oração? Se estivermos cheios da palavra. Cheios da palavra, vamos queimar em todos os aspectos. Vamos queimar na oração, vamos queimar na pregação, vamos queimar no testemunho. Estaremos em chamas. Um homem de Deus, quando questionado sobre o impacto que ele exercia nos auditórios que ele pregava, disse assim: eu fico em chamas e eles vêm para me ver queimar. Quando a gente começar a queimar, irmãos,
as pessoas vão ser atraídas por esse fogo que está na nossa vida. Deixa eu dizer, a nossa vida está atraindo pessoas ou está afastando? Se a gente não queimar, irmãos, a gente não vai atrair as pessoas para Deus. Então, é urgente aumentar a nossa temperatura espiritual. Amém? Precisamos estar em chamas para que outras pessoas sejam aquecidas. Porque quando você está queimando, você exala calor. O que as pessoas fazem quando tem uma fogueira acesa em dias frios? Eles se aproximam dela. Deixa eu dizer, irmão, quando as pessoas estiverem sentindo frieza espiritual, elas vão querer se conectar com você porque você está em chamas. Fervor espiritual vai promover conexões. Você vai começar a atrair pessoas. As pessoas vão chegar perto de você. Elas vão buscar em você uma palavra, uma instrução, um compartilhamento divino, um dom que está operando na tua vida. Quando eu e você estivermos em chamas, nós vamos atrair e não repelir pessoas. As pessoas vão querer estar perto de nós, porque nós estamos exalando calor espiritual. Amém? Então é noite de aumentar a temperatura. Diga, eu vou aumentar a temperatura. Porque nós estamos decidindo, irmãos, dar a primazia à palavra de Deus em nossas vidas. Vamos colocar a palavra no seu devido lugar. Vamos passar a valorizar ainda mais a palavra de Deus. Ter um relacionamento com ela, não apenas nos cultos. Sabe que às vezes, quando chega nos dias alternativos, nos dias que não tem culto, eu venho para cá pela manhã e eu saio passeando pelas cadeiras, porque eu não sei se você sabe, mas eu oro pelas pessoas que vão sentar nelas. Sai pelas fileiras declarando coisas. Pai, a pessoa que sentar aqui vai ser impactada pela unção do teu Espírito. Vai receber a tua palavra. Quando sentar nessa cadeira vai ser curada. Pessoas serão salvas aqui, Pai. Pessoas vão sentar aqui. Aquele familiar daquele meu irmão que ainda não é salvo vai sentar nessa cadeira. Eu declaro cadeiras preenchidas para a glória do Senhor. Mas tem algo que me chama a atenção muitas vezes. Eu passo pelas fileiras e encontro Bíblias. E a minha esperança é que esse crente que deixou a Bíblia tenha outra em casa para ler. Porque o culto acontece no domingo, e aí eu chego aqui na segunda, na terça, na quarta, a Bíblia está aqui, na quinta, aí acontece o culto à noite, aí sexta, sábado, e eu fico pensando, deixou a Bíblia, e será que tem outra em casa? Tem tempos do mês, irmão, que a gente tem pilha de Bíblia na igreja. Pilhas. A gente fica pensando, meu Deus, de quem é essa Bíblia? Porque alguns escrevem o nome, né? Outros não escrevem o nome. E qual é a nossa atenção em relação a isso? Será que a palavra de Deus está sendo valorizada de fato? Semana passada eu fui a um local para comprar Bíblias, porque havia uma procura por Bíblias na igreja, e eu louvei a Deus por isso. Pessoas desejando a palavra, pessoas buscando a Bíblia, para presentear, para ter outra, amém, glória a Deus. Agora o que não vale é comprar e deixar na igreja, amém, irmãos? E aí o que me impressiona às vezes é que deixa e nem procura, fica meses aí. Então, qual é o lugar que nós estamos dando a essa lenha que mantém a nossa vida acesa para Deus? Precisamos valorizar a palavra de Deus. Diga, eu vou valorizar ainda mais a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que estimula a leitura. Amém? Não apenas da Bíblia, mas também de bons livros. Temos boas referências. E os livros que nós indicamos, irmãos, jogam o crente para a Bíblia, para a palavra de Deus. Os autores que nós indicamos, eles citam textos, eles transcrevem os textos nos seus livros e eles recomendam a leitura da palavra do Senhor. Amém? Então por isso nós enfatizamos tanto nos cultos, olha, leia tal livro, fazemos menção de livros. Não é idolatria ao autor, mas é valorização à palavra. Se aquele autor ama a palavra de Deus, nós vamos recomendá-lo.
se ele cita as escrituras, se ele procura ser fiel na interpretação dos textos, nós estamos recomendando aquele autor. Porque a leitura daquele livro vai promover edificação na nossa vida, vai manter você aceso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Existem homens e mulheres de Deus que investiram anos da vida debruçados na palavra para ter um entendimento de algo. E a gente está sendo privilegiado quando a gente lê aquele livro. Por quê? A gente, em algumas horas, está tendo acesso a uma informação que alguém levou anos para ter. Na presença do Senhor. Buscando em Deus. Meditando. Comparando versões da Bíblia. Pedindo ao Espírito Santo, ilumina os meus olhos para que eu possa compreender essa verdade. Aí alguém escreve um livro baseado naquilo que entendeu das Escrituras, aquilo que o Espírito Santo trouxe como uma compreensão, e agora está compartilhando para nós, irmãos. Olha que privilégio nós temos. De ter coisas prontas, que outros garimparam para ter acesso. Amém? Isso não deve tornar o nosso exercício ou a nossa prática leviana. Não, irmão, não é porque alguém garimpou e trouxe e deixou fácil para nós que a gente vai desvalorizar. Ao contrário, a gente deve valorizar mais. Deve estudar, deve buscar, deve comparar com as Escrituras. Devemos ser como os bereanos, irmãos. Estamos ouvindo algo? Confere nas Escrituras para ver se é assim. Amém? Então estou falando sobre um elemento que vai nos ajudar a manter o nosso coração aquecido em dias frios. Não se engane, irmão, a temperatura aí fora está baixa. E nós não podemos deixar que a temperatura de fora afete a igreja. Por isso o Senhor tem me despertado sobre isso. O Senhor falou comigo essa semana: pregue para a igreja sobre aumentar a temperatura espiritual. É tempo de estarmos fervorosos, irmãos. Não podemos deixar que a frieza do mundo nos pegue. Existe uma profecia sobre os últimos dias que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A multiplicação da iniquidade faz com que haja frieza. A frieza se espalha. Então nós precisamos mesmo ter esse zelo, esse cuidado pessoal de nos mantermos aquecidos. Amém? Diga: eu vou me manter aquecido. E cultos de oração são uma boa oportunidade para isso. Cultos de oração são momentos importantes onde nós vamos abanar essas brasas, onde nós vamos provocar o fogo que está dentro de nós, onde a temperatura vai aumentar. Amém? Então, nessa noite nós vamos investir tempo orando, buscando ao Senhor, e diante dele tomando essa decisão de dar ainda mais importância, mais valor à palavra a qual nós temos acesso. E aí eu volto a dizer, irmãos, não é só valorizar a palavra que é pregada na igreja. Nós precisamos ter uma vida com a palavra no nosso dia a dia, comunhão com a Bíblia no nosso dia a dia. Alguém disse assim: a boca mais perto do nosso ouvido é a nossa. Então eu posso ministrar a minha própria vida. Amém? Eu posso pegar porções das Escrituras, aplicar na minha vida, falar comigo mesmo, ministrar a minha alma, colocá-la no seu devido lugar, me estabilizar quando estiver desestabilizado. Homens de Deus nas Escrituras ficaram desestabilizados emocionalmente em alguns momentos. Lembra comigo aqui Davi: por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele disse para a sua alma: alma, volta para o teu lugar de repouso, porque o Senhor tem te feito muito bem. Olha, um homem que num determinado momento ficou desestabilizado nos sentimentos e emoções e pôde sacar as Escrituras e aplicar na própria vida. Irmão, eu e você podemos ministrar nossa própria vida. Deixa eu dizer, você é um profeta da sua própria vida. Você pode profetizar para si mesmo. Você pode pegar a palavra de Deus e declarar sobre você. Amém? E aí o que vai acontecer? Fogo interior. Deus vai usar a sua boca para falar com você mesmo. Lendo a Bíblia, meditando na palavra
e na sua oração pode acontecer uma manifestação do Espírito. Qual manifestação? Você ora em línguas e interpreta. Você, no seu lugar secreto, orando em outras línguas, interpretando suas próprias línguas, você vai ministrar a si mesmo, você vai ficar em chamas. Amém? Você vai ser encorajado por aquilo que vai fluir dos seus próprios lábios. Você vai desfrutar do conselho do Senhor que está fluindo o teu espírito para você mesmo. Amém? Então nessa noite nós vamos acender fogo. Amém? Se estava apagado, vai acender de novo. Se estava abaixo, o fogo vai aumentar. Se já tem fogo aí, vai manter. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. E aí no final de semana, gere expectativas do seu coração. Nós vamos adentrar mais profundamente nesse assunto. Eu creio que o Senhor tem mais instruções para nós, porque nós estamos às vésperas de um grande mover do Espírito. Expectativas, irmãos, meu espírito está alarmado. Eu estou como aquele profeta, alarmado por dentro. Aquela percepção tem algo muito grande para se manifestar, irmãos. Tem coisas grandiosas no Senhor a se manifestarem através da igreja dos últimos dias. Eu creio que nós vamos entrar em um tempo de demonstrações de espírito e de poder. E eu não estou falando dentro da igreja não, estou falando lá na rua, lá fora onde as pessoas estão. Deus confirmando a sua palavra. Manifestações incomuns vão acontecer lá fora, irmãos. Nas casas que nós entrarmos, o poder de Deus vai ser liberado e curas instantâneas vão acontecer, milagres que as pessoas ainda não viram. Isso vai ser sinal para incrédulo. Amém? Mas começa em oração. Começa com alguém que foi aceso e começou a orar, começou a interagir com o Espírito Santo, começou a se disponibilizar para ele. E o Senhor vai espalhar esse fogo. Amém? Então vamos orar. E aí você decide como vai orar, se de joelhos, se em pé, se andando. Não é a posição corporal, mas é a posição do seu coração que vai determinar aquilo que vai ser feito agora. Amém? Então, você no GC essa semana ouviu o princípio sobre oração eficaz, você já sabe o caminho. Amém? Então começa, pode orar, pode abrir a tua boca e interagir nesse momento. Pai, obrigado pela tua poderosa palavra. Te agradecemos, Pai, porque temos consciência, segundo a tua palavra, que é nossa responsabilidade aumentar a nossa temperatura espiritual. A manutenção da nossa vida espiritual, Pai, é nossa responsabilidade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado as ferramentas. Nós podemos, Pai, lançar mão delas para viver uma vida fervorosa de espírito servindo ao Senhor. Eu creio, Pai, eu creio que vem dias onde os crentes estarão incendiados, em chamas. Serão aqueles que vão encorajar outras pessoas, Pai. Serão aqueles que vão atrair pessoas para Ti, por causa do testemunho, por causa de uma vida vibrante, uma vida vigorosa no Espírito. Eu Te agradeço, Pai, por homens e mulheres de Deus se levantando, Pai, para viver essa vida, para viver essa realidade, Senhor, influenciando pessoas. Ora, querido, nessa hora, seja fervoroso, abra a tua boca e ore. Fernando, venha, por favor, me ajudar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, sim, Senhor. Obrigado por um derramar da Tua graça, Senhor. Obrigado porque você, Pai, é poderoso. O Senhor está derramando abundante graça, Senhor, sobre nós. Oh, se nós temos recebido, Senhor, de Ti, Senhor, graça sobre graça, para entrarmos num novo tempo, Pai. Obrigado por Tua graça sendo derramada abundantemente sobre nós, meu Pai.
sendo acrescentada, meu Deus, de maneira transbordante. Obrigado, Senhor. A tua igreja, Senhor, com coração, meu Deus, se volta a ti de todo o coração, com ousadia e fé na tua palavra, Senhor. A tua palavra está queimando em nossos ossos, Senhor. Estamos cheios da tua palavra, cheios do teu espírito. Obrigado por um tempo, Senhor, de ousadia sobrenatural sobre a tua igreja. Uma ousadia sobrenatural, Senhor, para se mover no poder do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque a tua igreja se levanta, meu Pai, como casa espiritual edificada para ti, Senhor. Como o sacerdócio santo se levanta, Pai. Meu Deus, e com o coração, Senhor, cheio de gratidão, oferece, Senhor, nesta noite, sacrifícios de louvor, meu Deus, como frutos de lábios que engrandecem o seu nome. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, celebrar a tua palavra em nossa boca. Celebramos a tua palavra no nosso coração, Senhor. Meu Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Pai, nós celebramos a tua palavra, exaltamos a tua palavra. Sim, Senhor, a tua palavra, meu Deus, queima em nosso coração, Senhor. E a tua palavra está se movendo, meu Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor. Temos recebido do Senhor graça sobre graça. Temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, Senhor. Graça para nos movermos, meu Pai, numa ousadia sobrenatural. Graça para andarmos nesta palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Roma suridere choramican. Rondo corrinebre delirucha. Rondo chicanta rebrucia. Ore no Espírito, irmão. Abraço e acenda as brasas. Sopre sobre as brasas. Ravive o dom que há em ti. Ande corre surede canta. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Seja mais intenso no Espírito. Rono kendiri chororou. Xericrambo de carucha. Ranure de carutestera. Orando sorebron que dirixere. Orodo coromamamama baba subredere chiquirita. Orono corobobobobobo sine. Sim, Senhor. Vem, Senhor. Orede charabrocha. Hey kiri xerero. Ronobra, hariri, xerodo, corema. Obrigado, meu Pai, somos filhos dessa graça. Com ousadia do Espírito, nós com ousadia em fé, meu Pai, proclamamos, Senhor. Celebramos a Ti, Jesus. Pai. Celebramos, Pai, um mover do Teu Espírito sobre esta nação, Senhor. Celebramos o mover do Espírito sobre as nossas casas. Proclamamos, Pai. Proclamamos, meu Pai, que cada família, Senhor, é uma igreja. Cada refeição, uma ceia, Senhor. Meu Deus, cada casa uma base missionária. Nós decretamos, proclamamos, meu Pai, um avivamento, meu Pai. Um avivamento moral chegando nas casas. Um avivamento espiritual, Senhor. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, um reavivamento, meu Deus, começando na nossa vida de oração dentro das nossas casas. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos para que haja um reavivamento, meu Pai. Um avivamento de oração, Senhor. No nome de Jesus, um avivamento pessoal numa vida de oração. No nome de Jesus. Nós estamos levantando altares, meu Pai. Altares sendo levantados na nossa casa. Altares sendo levantados. Altar do nosso coração, Senhor, sendo levantado.
Nós queremos erguer o Teu nome, levantar o Teu nome na nossa casa, Senhor. Sim, Senhor, em família. O rabachure de cambabá, suridépia. O redecai, riambra, suridecai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O rabachure de cabrote carucha. Rebrachurodorou. Aleluia. Obrigado, Pai, por um tempo de fome pela Tua palavra. Obrigado pelos corações desejosos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por expectativas em relação à Tua palavra. Ó Senhor, a terra desejando a preciosa semente. Obrigado pelo clamor dos nossos corações pela palavra de Deus, Pai. Obrigado pelo interesse dos Teus filhos, o interesse do Teu povo pela palavra. Ó Senhor, valorização pela Tua palavra. Ó Senhor, cada um de nós considerando que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ó Senhor, nós Te louvamos, Te louvamos. Te louvamos pelos Teus filhos sendo despertados para uma vida com a palavra. Um dia a dia com a palavra, Pai. Sedentos, famintos pela palavra do Senhor. Ó Senhor, homens e mulheres que têm prazer na Tua palavra e nela meditam de dia e de noite. Ó Senhor, o prazer pelas Escrituras sendo resgatado. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, cremos que pessoas da palavra se levantarão nesse tempo, pessoas zelosas da doutrina, pessoas zelosas pela verdade da palavra, estão se levantando nesse tempo, Pai. O Senhor está levantando pessoas, despertando os Teus filhos para uma intensidade maior com a Tua palavra, Senhor. Para viverem um relacionamento íntimo com a Tua palavra. Para debruçarem sobre ela e se deleitar na Tua presença. Fazer como Maria, quedar-se aos Seus pés para ouvir-lhe os ensinamentos. Obrigado por esse lugar que nós podemos adentrar, onde nós somos ensinados pela unção. Quedados aos Teus pés. O ensino pelo Espírito Santo. O Senhor ensinando os nossos corações, Pai. Obrigado por mergulhos na palavra. Pessoas farão incursões na Tua palavra, Senhor. Obrigado. Porque a palavra será o prazer delas. Eles farão como aquele profeta que teve a visão do livro. E quando o livrinho foi dado a ele, ele comeu. Nós vamos comer a Tua palavra. Comer a Tua palavra, Senhor. Obrigado. Colocar a palavra para dentro de nós. Habite ricamente a palavra de Cristo em nós. Nós vamos aplicar a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Nós vamos manejar bem a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por um despertamento nessa área. Dias de extrema valorização à Tua palavra. Obrigado pelo resgate das Bíblias. Obrigado por valorização às Escrituras. Pessoas que vão se levantar incansáveis na busca, Senhor.
elas vão devorar a palavra, como não fizeram em outro tempo de suas vidas. Obrigado, Senhor, por um povo cheio da palavra. E assim fervoroso, porque a tua palavra incendeia os nossos corações. Estamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. O nosso coração está ardendo. Oh, estamos nos deleitando com a tua palavra, Senhor. Ela nos alimenta, ela é comida para o nosso espírito. Ela traz iluminação ao nosso homem interior. Ela é vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. Ela é o remédio infalível de Deus. Obrigado pela tua poderosa palavra que é viva e eficaz. É penetrante como uma espada afiada de 2 gumes. Obrigado porque as tuas palavras são espírito e vida. Obrigado pelo poder da tua palavra em nós implantada. Ela é poderosa para salvar nossas almas. A tua palavra, Pai, está operando eficazmente em nós. Porque temos crido, temos acatado essa palavra. Temos inclinado os nossos ouvidos a ela. Ela está trabalhando em nossa vida. Obrigado, Pai, porque nenhuma das tuas boas palavras dita ao nosso respeito cairá por terra. Elas estão nos mantendo incendiados de expectativa. Temos grandes expectativas sobre aquilo que está por vir, aquilo que vai se manifestar. Obrigado pela tua palavra que antecipa os fatos. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nosso coração estremece dentro de nós. Nosso espírito está alarmado com a tua palavra. Ela promove um incêndio interior em nós. Obrigado, Pai. Eu creio, Senhor, que pessoas serão despertadas para viver um tempo de tanto prazer com a tua palavra. Obrigado porque elas vão se encontrar na tua palavra. Pessoas que vão se encontrar nas Escrituras. Pessoas que vão descobrir a esperança do seu chamamento. Pessoas que vão encontrar o teu plano, a tua vontade na palavra. E eles se deleitarão nisso. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo iluminando o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Aquelas partes, Pai, que ainda não temos entendido. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Obrigado pela iluminação dos nossos olhos. Que se cumpra em nós Lucas 24:45. E o Senhor abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. Oh, aleluia. Obrigado por aqueles que estão começando a jornada na fé. Obrigado pelo ministério do Espírito, Pai, assistindo os teus filhos, ajudando a eles a compreenderem a tua palavra. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da herança que nós temos dos santos, e a suprema grandeza do teu poder que opera em nós, os que cremos.
segundo a eficácia e a força deste, o mesmo poder que levantou a Jesus dos mortos e o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro. Obrigado porque colocou todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a nós que somos a igreja, o teu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado pelo espírito de ver e saber operando em nós. Obrigado pelo espírito de oração e súplica operando em nossas vidas, nos levando para a palavra, que sejamos atraídos para ela. Obrigado, Pai. Obrigado porque muitas pessoas vão tirar a poeira da sua Bíblia, vão voltar para a tua palavra, Senhor. Obrigado. Oh, nós te agradecemos. Estamos sendo ministrados pelo teu Espírito, fortalecidos com todo o poder no nosso interior, por meio do Espírito Santo, corroborados, fortalecidos por dentro. Obrigado pela atuação da tua força dentro de nós. Ó Senhor, estamos sendo arraigados e alicerçados em amor. Obrigado pelos frutos da nossa vida na palavra se manifestando, Senhor. Obrigado. Teu nome sendo glorificado, Pai, através da vida dos teus filhos. Os teus filhos andando na verdade, andando na palavra. Obrigado. Fazendo a diferença nos ambientes onde estão inseridos, Pai. Andando nos princípios, honrando os princípios, honrando a palavra, fazendo a diferença. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres cheios da palavra, transbordando da palavra, aconselhando com sabedoria, porque estão cheios da palavra, instruindo com sabedoria, porque estão cheios da palavra, encorajando, porque estão cheios da palavra, consolando, porque estão cheios da palavra, salmodiando, cantando cânticos espirituais, porque estão cheios da palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra vai jorrar das nossas vidas, cheios da palavra, transbordando da palavra. Aleluia. Amamos a tua palavra, Senhor. Amamos a tua palavra. Obrigado por corações que voltam a queimar pela tua palavra, Senhor. Corações que voltam a queimar, a pulsar por causa da palavra. Cheios de expectativas em recebê-la. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque a nossa temperatura está aumentando, Pai. Porque decidimos nos encher da tua palavra. Aleluia.
Obrigado. Obrigado. Ora um pouco no Espírito Santo. Músicos podem subir. Aleluia. Se edifica na tua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ora mais um pouco em outras línguas. Percebe o mover de Deus nessa noite. Percebe o mover de Deus na tua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Que essa fome seja uma crescente em nós. Paulo disse: o que farei, pois? Orarei no Espírito, orarei no entendimento. Mas ele também disse: cantarei no Espírito, cantarei no entendimento. Você pode cantar no Espírito agora? Flui. Levanta a tua voz e canta. Vamos encher esse lugar de cânticos espirituais. Enche esse lugar de cânticos espirituais. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Puxa de dentro. Puxa com a alegria das fontes da salvação. Levanta do teu espírito uma canção inspirada. Italamambo rocotele brequecende levrava caçata.
Stikiam Brahma Mama Mama Say Yora na 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 Yeram Brahma Mama Mama So Yera na 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 Yeram Brahma Mama 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 Say Yoram Brahma Mama Mama Stikiam Brahma Mama Mama Say Ombra Kasoyam Brahma Mama Yeram Brahma Baba Baba Yoram Brahma Mama Mama Sie Yera na 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 Yoram Brahma Mama Stikiam Brahma Mama Mama She Yoram Brahma Mama Yoram Brahma Mama Sieram Brahma Mama So Yoram Brahma Mama Seram Brahma Baba Baba She Yoram Brahma Yeram Brahma Yoram Brahma Mama Yoram Brahma Stikiam Brahma Baba Seram Brahma Bai Yoram Brahma Mama Sieram Brahma Mama So Yeram Brahma Mama Sheram Brahma Baba Bai Yoram Brahma Stikiam Brahma Bai Stikiam Brahma Baba Yoram Brahma Mama Mama Sheram Brahma Baba So Era na 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 Yeram Brahma Mama Mama Sheram Brahma Mama Mama She Yoram Brahma Mama Mama Se Yoram Brahma Mama 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 Yoram Brahma Mama Mama Stikiram Brahma Baba Se Yoram Brahma Mama Mama Sieram Brahma Mama Mama Sho Yeram na 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 Yeram Brahma Mama Mama Se Yoram Brahma Mama Stikiam Brahma Baba Yeram Brahma Mama Se Yoram Brahma Mama Yeram Brahma Mama So Yam Brahma Mama Stikiam Brahma Mama Se Yoram Brahma Mama Yeram Brahma Baba So Yoram Brahma Mama Stikiam Brahma Baba Yera na 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 Sieram Brahma Mama So Yeram Brahma Mama Sheram Brahma Baba Yoram Brahma Mama Se Jeremias declarou no capítulo 15, versículo 26: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e eu as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Aleluia.
Olha que tremendo, irmãos. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase. Eu declaro que você vai comer cada frase da palavra. Eu declaro um prazer novo na palavra vindo sobre a sua vida. Ele disse: eu digeri em meu íntimo. Eu declaro que vai haver interpretação daquilo que você está ouvindo. Você vai digerir a palavra. O Espírito Santo vai trazer o entendimento dela dentro de você. E ele disse: essas palavras que eu encontrei, comi e digeri, elas me nutrem dia após dia. Aí você lembra do que Jesus disse lá em Mateus 4:4? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra vai nos nutrir, ela que vai nos manter de pé, vai nos manter em saúde, vai nos manter em chamas por dentro. Aleluia. Aleluia. Prazer na palavra. Eu declaro um prazer novo vindo sobre a sua vida. Prazer pela palavra, despertado para ela, comendo cada frase, digerindo, e essa palavra nutrindo a tua vida. Aleluia. Nós temos alguns pedidos de oração por Maria de Fátima, que está com febre, por Gustavo, problema no maxilar. Em nome de Jesus, oramos por Maria, oramos por Gustavo. Em nome de Jesus, declaramos o poder curador de Jesus Cristo tocando essas vidas. E dizemos: febre, saia em nome de Jesus. Dores saindo agora do maxilar de Gustavo, em nome de Jesus Cristo. Declaramos os olhos de Guilherme sendo iluminados. Iluminação de olhos para a salvação. Repreendemos a gripe na vida de Hilda. Gripe com todos os seus sintomas, saia em nome de Jesus. Declaramos uma recuperação sobrenatural na vida de Deográcio, em nome de Jesus. Recuperação acelerada, sobrenatural, confundindo a sabedoria dos sábios, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela abertura dos olhos de Aguinaldo, em nome de Jesus. Abertura de olhos para a salvação. Que ele te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Obrigado pela obra do Espírito na vida dele, Senhor. Escamas caindo dos olhos para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Nosso desejo e oração é para que seja salvo. E está escrito que é a tua vontade que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve quanto àquilo que lhe pedimos, estamos certos de que o Senhor atende às petições que lhe fizemos. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pelo teu poder liberado, para que coisas sejam contornadas na vida deste homem e o coração dele seja encontrado. O coração dele vai se abrir para a tua palavra. Aleluia. Obrigado por uma abertura de coração. O coração de pedra sendo trocado. Aleluia. No nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, te louvamos, em nome de Jesus. Senta um instante. Glória a Deus, Deus é bom demais. Você tem sido abençoado nessa noite? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós temos a alegria de receber conosco Gil. Onde está o Gil? É o irmão ali atrás. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Prazer tê-lo conosco. Fique à vontade para voltar mais vezes. Amém?
Domingo temos 2 cultos, 10 e 18. Fique à vontade. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, nós estávamos falando sobre a programação do final de semana. Temos expectativas porque vamos continuar falando sobre aumentando a temperatura espiritual. Com certeza Deus dará outros direcionamentos e novos elementos para que apliquemos a nossa vida e vivamos isso, vivamos essa realidade em chamas para servirmos a Deus nesse tempo. Amém? Estamos nos últimos dias e precisamos queimar até o fim. Diga, eu vou queimar até o fim. Eu gosto de uma frase do pastor Humberto, pastor da igreja Verbo da Vida lá em Zona Norte. Ele diz: uma igreja que começou no fogo não pode terminar na fumaça. Jesus não vem buscar uma igreja apagada, irmãos. A igreja vai sair da terra debaixo de intensa atividade do Espírito Santo, porque Ele vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga ou mancha. Então não é qualquer igreja que sai da terra, irmão, é uma igreja gloriosa, é uma igreja triunfante. A igreja não vai sair envergonhada da terra. Antes de sair daqui, marcas profundas ficarão nas vidas. Marcas profundas ficarão nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. E nós estamos nesse caminho. Nós estamos sendo ataviados para o noivo, preparados para Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, final de semana, te espero com expectativas grandes. 10 e 18 horas, 2 reuniões poderosas. E aí na terça-feira que vem, GC, novo tema, vai ser bênção. Irmãos, estamos na reta final. Os 3 meses estão acabando. A proposta inicial desse primeiro ciclo. Depois nós vamos fazer um fechamento glorioso. Vamos fechar com chave de ouro. Todos os GCs reunidos em uma festa. Todas as pessoas que participaram dessas reuniões, presentes numa grande celebração. Vai ser uma bênção grande. Amém? Depois nós vamos startar um novo ciclo com ajustes. Faremos reuniões, aplicaremos treinamento. Vamos pegar os feedbacks, ver aquilo que erramos, aquilo que acertamos, e vamos melhorar dentro de uma visão que Deus tem compartilhado conosco, que tem promovido crescimento, relacionamento, edificação, comunhão. Tem sido maravilhoso, irmãos. Nós que estamos ativos, participando de cada reunião, temos percebido o crescimento, a graça do Senhor se manifestando nas casas, e nós vamos desfrutar de uma glória maior nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Então fique em pé, você está liberado. Seja abençoado na prática da palavra. Te espero domingo. Amém? Dê um abraço ao seu irmão antes de sair. Deseja a ele um final de semana abençoado em nome de Jesus. E não esquece, se você deseja se envolver com o projeto das cadeiras, nós temos aí um período, de 20 dias para levantar essa primeira leva, essa primeira intenção de cadeiras, de compra. Então você deve acessar o link, colocar lá as informações, a quantidade, e você deve adquirir as suas cadeiras. Amém? Seja abençoado, querido. Grande abraço.